Isso aqui me preocupa muito. No, yo creo que no es un secreto, lo sabe, que soy muy transparente, soy muy sincero, lo he para desde que llegué, como todo jugador, de llegar a Europa, llegar a la élite, el club lo sabe, sigo consciente, pero claramente que esperar, hasta el último día del Fluminense, me debo a Fluminense, tengo un respeto enorme por el club, por el hincha. Bom, John Ares é muito claro e muito sincero. Isso que você acabou de ver foi depois dele ir pro vestiário, tomar um banho de cabeça mais tranquila. Porque quando ele saiu de campo, ele estava dessa forma aqui. Quando ele saiu de campo, ele estava dessa forma, assim, chorando compulsivamente, sem conseguir parar. E aí depois ele foi pro vestiário, tomou um banho, trocou de roupa. E aí perguntaram pra ele sobre proposta e sobre futuro, e faria no Fluminense ou não. E ele foi muito claro e muito sincero. Enquanto estiver no Fluminense vai honrar a camisa, mas que tem sim o sonho, como qualquer outro jogador, de jogar na Europa. Bom, isso me preocupa muito, porque parece que a gente vai entrar de novo naquele ciclo de olha, John Ares, proposta, não sei o que, vai, não vai, que não... Assim, dá uma angústia muito grande, porque o John Ares hoje, eu vou abrir aqui pra vocês, o John Ares hoje ele tem 27 anos de idade. Ele é de 97. O John Ares hoje, o valor de mercado dele é de 17 milhões de euros. 17 milhões de euros, só isso. Sim, somente 17 milhões de euros. É o valor de mercado de John Ares hoje. E aí, meu amigo? Sim, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não tem uma proposta, mas eu tenho certeza que tem algum clube nesse momento já escrevendo uma carta ou já até mesmo mandou. Oficialmente não tem, né? O Ares ele falou isso, que o clube também parece que se pronunciou agora que não tem nenhuma proposta oficial, mas pode chegar, o mercado tá aberto. O mercado tá aberto. E essa fala do John Ares, ele abre margem para outros clubes olhar e falar assim, opa, ele tem vontade, vamos lá, tentar. Eu vou ser bem sincero com vocês, galera, assim, eu acho que dinheiro do mundo hoje, nenhum dinheiro do mundo hoje pagaria o valor do John Ares, sabe, assim, o John Ares pro Fluminense é algo muito grande. Pro elenco do Fluminense, a identificação com torcida, tudo. O John Ares, ele tem total possibilidade, na minha cabeça, de ser que foi Zico pro Flamengo, que foi Pelé pro Santos, o que foi Garrincha pro Botafogo, nesse nível, nesse escalão. O John Ares, ele tá caminhando pra isso. Ele não tá lá ainda nesse nível, tá, galera? Calma. Mas ele está caminhando pra ser o maior ídolo da história do Fluminense, o John Ares. Tá caminhando pra que isso aconteça. Maior do que Fred, maior do que o Cano, maior do que Cizzy Washington. Sabe, assim, ele tá caminhando para se tornar o maior ídolo da história do clube. E isso ser interrompido agora, por exemplo, pra ele jogar no Wolverhampton, o Southampton, sei lá, qualquer merda da Inglaterra. Cara, eu acho que, assim, é óbvio, gente. Sobre sonho, gente, a gente não tem como discutir. É o sonho do cara, irmão. É o sonho do John Ares jogar na Europa. Galera, só esqueci de avisar pra vocês. Se inscreve no canal, deixa aquele like que ajuda demais o nosso trabalho. Confere se a notificação tá ativa pra você não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal. Bom, deixa eu tirar essa notificação aqui pra não atrapalhar o nosso vídeo o tempo inteiro, tá? Por favor, deixa eu tirar aqui a notificação. Pronto. Voltando pro raciocínio. O John Ares, ele caminha pra ser o maior ídolo da história do clube. E na minha cabeça não é inteligente você largar isso pra jogar, assim, time de terceira prateleira, de quarta prateleira da Inglaterra, ou seja, lá da onde for, tá? A não ser que venha um Real Madrid, Barcelona, sabe, um time desse escalão, que acredito que não vai acontecer, ou até mesmo a Inter de Milão, que jogou contra o Fluminense e viu o John Ares de perto, tá? Ou até mesmo alguém da Arábia, o Al Hilal jogou contra o John Ares. Ou você acha que nenhum sheik que estava assistindo o jogo olhou e falou assim, opa... Deixa eu pegar aqui no meu cofre, que esse meu cofre aqui que é um quadro, né? Esse aqui é um quadro de dinheiro. Deixa eu pegar aqui no meu cofre alguns milhões e jogar na mão desse colombiano aí pra ver se ele vem pro nosso time. Você acha mesmo que nenhum árabe, nenhum
Árabe não, né? Nenhum sheik pensou nisso. Claro que pensou, pô. Óbvio. John Arias, ele jogou muito esse Mundial de Clubes. O mundo inteiro viu o John Arias. E pode ter certeza que muitas pessoas com muito dinheiro viram também. Mas assim, o Fluminense tem contrato longo com o John Arias. O contrato do Fluminense com o John Arias acho que são de 3 anos ou de 4 anos, alguma coisa assim. É um contrato longo. A multa é de 100 milhões de euros, tá? É bizarro, ninguém vai pagar isso, acredito eu, né? Mas existe um combinado entre o John Arias e o presidente Mário Bittencourt. Aquele mesmo combinado, aquela mesma historinha que aconteceu, de que o clube quis pagar e o presidente não quis liberar porque o Fluminense precisava do John Arias para se livrar do rebaixamento. Lembra aquela historinha toda? Pois é, parece que a gente vai viver isso de novo. Porque o John Arias, ele foi muito claro, né? Ele tem o sonho de jogar na Europa. E aí, meu amigo, não tem quem faça ele mudar de ideia. Não tem presidente, não tem ninguém, assim. A não ser, acho que a família dele. Acho que se a família do Arias falasse assim, ó, a esposa, a mãe, falasse assim, ó, não, a gente quer ficar aqui, a gente gosta daqui, do Brasil, a gente quer continuar aqui. Eu acho que só isso consegue mudar a cabeça do Arias. Só isso. Porque o Arias é um cara muito disso, assim. Ele é um cara muito família. Um cara que prioriza a sua filhinha agora que nasceu. Ele vai priorizar isso. Agora, se existir oportunidade, pelo que a gente tá vendo, ele vai. Ele vai. E aí, cara, assim, se chegar uma proposta boa da Europa, o John Arias vai chegar na mesa do presidente e vai falar, presidente, chegou a hora. Tá? Eu não sei qual é o valor. É porque, assim, você tem que entender uma coisa, galera. Por mais que paguem... não vamos pagar 17 milhões de euros pro Arias, tá? O valor que tá aqui no Transfer Market é 17 milhões de euros. Mas não necessariamente... Vou botar aqui o euro, só pra gente fazer a conversão. Não necessariamente vão pagar esse valor. Pode ser que o Fluminense chegue e fale assim, vamos pedir 20 milhões de euros, 30 milhões no máximo. A gente tem que entender que desses 30 milhões que o Fluminense possivelmente possa vender o John Arias, metade desse dinheiro vai pro Fluminense. Não vai 30 milhões pro caixa do clube. Só vai metade do dinheiro. Entende? Metade do valor acordado vai pro clube. Porque o Fluminense só tem 50% do Arias. Entende o problemão que a gente tem? E aí, 15 milhões de euros, se a gente for colocar aqui pra converter, 15 milhões de euros vai dar 95 milhões de reais, mais ou menos. 15 milhões de euros. Quase 100 milhões de reais. Será que isso faria tanta diferença assim no Fluminense hoje, esse dinheiro? Será que mudaria o patamar do clube? Será que o Fluminense conseguiria contratar alguém igual o John Arias? Eu já te respondo. Não vai contratar. Porque um cara igual o Arias, que já é um cara pronto, um cara que não tem lesão, um histórico ótimo, responsável, compromisso... Assim, você não vai encontrar, irmão, por 100 milhões de euros. Não vai mesmo, porque esses caras estão na Europa. Estão lá em time grande. Estão lá ganhando milhões, ou então na Arábia. Na Arábia tem até alguns jogadores que poderiam estar na Europa. Mas eu quero dizer isso pra vocês, cara, assim, se eu sou o Arias, assim, óbvio, né, se chegar uma proposta surreal, cara, é de sentar com o presidente e falar, presidente, ó, eu não quero sair, chegou essa proposta, o que você pode fazer por mim? Pode aumentar o valor do meu salário, enfim. Eu acredito hoje que o Arias já é o maior salário do Fluminense hoje, tá? Acredito muito que o Arias já é o maior salário do Fluminense hoje. E, se for possível, cara, se o Fluminense conseguir pagar, que se torne mais caro do Brasil. Porque o Arias vale isso. Vale isso. Porque se o Flamengo pudesse pagar um salário astronômico pro Arias, ele iria pagar 2 milhões, 3 milhões por mês. O Corinthians ia se endividar todo, mas ia pagar. Sabe? Não, não tô querendo dizer que o Fluminense tem que se endividar pra ficar com o Arias. Não estou dizendo isso. Mas eu tô dizendo que qualquer clube do Brasil hoje que tenha condição, ele ia pagar pro Arias ficar, irmão. Qualquer um, porque todo mundo sabe que o Arias é uma realidade, é o melhor jogador do Brasil hoje. É o Arias. Foi o melhor jogador da Copa do Mundo, irmão. Disputando com vários jogadores. Assim, com Vinícius Júnior, com o Rodrigo, sabe? Assim, jogadores gigantes. Gigantes. Europeus. E o Arias conseguiu sair muito bem. Mas se eu pudesse apostar, eu apostaria que sim. Vai chegar propostas e a gente vai ter dias difíceis daqui pra frente. Dias de angústias, dias de... Porque assim, eu não consigo nem imaginar. Você acha que foi ruim a gente ser eliminado da Copa do Mundo de Clubes?
Foi ruim, não foi um sentimento merda, porque a gente achou que daria. Eu achei que o Fluminense chegaria na final, e na final tudo pode acontecer, talvez um título, enfim. Todo mundo acreditou que o Fluminense poderia chegar. No caso, na final, né? Depois da semifinal. Nesse jogo, todo mundo falava, o Fluminense pode passar pelo Chelsea. E aí, esse sentimento de não passar, multiplica isso por 10, irmão. Porque vai ser isso que a gente vai sentir caso o John Arias saia do Fluminense. Vai ser um sentimento assim, cara, devastador. Não quero nem pensar, não consigo nem pensar nesse momento. Por isso que eu falo, o Fluminense ele tem essa proposta de transformar o John Arias em um jogador lendário pro clube, de um ídolo assim, o ídolo máximo do clube. Como é Zico pro Flamengo, por exemplo. E o Arias pode se tornar isso no Fluminense. Ele pode. Só depende dele querer. Né? Acredito que o Arias já tá com a vida dele transformada financeiramente. O Arias ganha mais dinheiro do que ganhou a vida dele, do que toda a geração da família dele ganhou. Porque só você olhar da onde saiu o John Arias e onde ele tá hoje. Eu acho que o dinheiro não é problema na vida dele mais. Eu acho que a filha dele, a neta da filha dele, vai continuar tendo dinheiro. Porque assim, o valor que o John Arias recebe não é pouco, né? Enfim. Ver o que vai acontecer daqui pra frente. Mas eu desejo muito que o Arias fique. E vou orar por isso, porque seria uma tragédia muito grande perder John Arias. Mesmo com 27 anos de idade. Eu acho que o John Arias ele consegue jogar esse nível aí, cara, até os 30. No máximo, assim, 32 em alto nível. Sabe? Porque o Arias ele não tem só força física. Ele tem força física, ele se cuida, ele é muito técnico, ele chuta muito bem, sabe? Enfim. Espero ter John Arias por muito mais tempo. Coloca nos comentários o que você acha. Não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal. Tamo junto, vamos pra cima. E até o próximo vídeo.